Deus! Foi 30 frames. Estamos ao vivo! Batendo muito, né? Pessoal, Foi. a gente apertou tudo ao vivo, já estamos Já está tudo funcionando, E já 60, tá, gente? começou. Velocidade. Então agora o pessoal que está entrando, Não, aqui já tava diminuir 30. aí. Tá, então top. Pessoal, nós já começamos. Tá ao vivo. Ó, tá entrando o pessoal, Michele. Olha! Gente, é a primeira vez que eu faço um chá que eu tô vendo. Eu nunca vi, eu sempre tô em outra posição. Agora nós já começamos, já estamos ao vivo e já demos o início a um chá com Freud diferente. Porque tinha que ser diferente, porque é a minha amiga Michele e com ela tem que ser tudo diferente, tudo novo. É mesmo? Tudo novo. Então, pessoal, deixa eu localizar vocês. Nós estamos aqui em São Paulo, estamos aqui na Fismatec. Vocês estão vendo aqui o cenário. A Fismatec abriu o espaço dela para que eu fizesse um chá com a Michele. E eu estou muito feliz, até emocionada. Eu tô de mais. Não, eu tô não tá. mais. Gente, cara, que honra, né? Que honra. Muito emocionada, muito agradecida à Fismatec pela oportunidade de poder escutar a Michele falar não só da experiência dela com ultrassom microfocado, mas também um pouquinho da história de vida dela, da história da profissão dela, da experiência dela, porque com certeza, ó, já tá bombando, Michele. Todo mundo quer saber e me conta. A Michele, gente, para quem não conhece, que eu sei que são poucas pessoas, ela é uma esteticista muito conhecida, que trabalha há muito tempo já na área de estética, é muito famosa e trabalha muito bem. E tá sempre nos congressos, tá fazendo palestra. E aí eu me esbarrei com ela, né? A gente se conheceu no evento da Fismatec, lembra? Eu acho que Foi, que a gente conversou e tudo, foi no evento da Fismatec. Mas eu já tinha visto a Michele pra lá e pra cá nos congressos, sempre chamando atenção, fazendo barulho. Eu? E ela tem uma clínica aqui em São Paulo, que é a Michele Melek Centro de Estética Avançada, e ela vai contar pra vocês a experiência dela sobre o ultrassom microfocado, mas Michele vai começar contando um pouquinho como é que funciona, como que é esse famoso ultrassom microfocado, essa tecnologia que veio para trazer bastante inovação, novidade para as pessoas. Conta, Bom, primeiro, que honra, né, gente? Vamos chá Que honra, diferente. que E ela vai honra tomar dar chá, olha aqui. Eu ó. vou, o chá que ela escolheu pra mim foi de camomila, gente. E era de hortelã. Mas primeiro, muitíssimo obrigada. Você sabe que é uma honra pra mim. Não, eu que tô feliz. Não, verdade mesmo. Quando a gente começou a divulgar que ia ter chá com Freud junto comigo, eu falei, gente, você não tem ideia, Patrícia, a quantidade de mensagens que eu recebi. Que legal. Michele, você! Eu tô aqui, gente! Pois tô é, aqui com ela. mas esse chá ele era para ter acontecido em Natal, né, Michele? Pois é, mas eu tava lá e ela tava aqui. Exato, aí a gente se encontrou, mas aí nós fizemos uma outra versão, uma nova versão aqui em São Paulo. Mas me conta, Michele, como é a sua experiência? O que é esse microfocado, ultrassom Gente, microfocado? olha, eu diria que assim, eu tenho 21 anos, esse ano eu completo 21 anos de estética. E essa tecnologia, o Regus Hive, né, o ultrassom microfocado, eu acho que ele veio para ser o grande divisor de águas, né, na estética na atualidade. Então, voltando assim, retroagindo 20, 21 anos atrás, quando eu comecei, a gente não tinha nada, né, Patrícia? Não. Lembra que a gente tinha que fazer o milagre da multiplicação. E flacidez de pele era assim, vá para cirurgia plástica. Exatamente. Então, eu faço sempre uma analogia, porque quando eu comecei, imagina, mulheres da nossa idade, 40, 40 e poucos anos, já chegavam no meu consultório com aquelas cicatrizes de lifting. Exato. Hoje, uma mulher de 40, 44, 50 anos, elas têm uma aparência muito mais jovem graças a essas tecnologias. Como eu sempre tive cirurgiões, né, na minha equipe, eu sempre trabalhei com muitos cirurgiões plásticos, há uns 3, 4 anos atrás eu tive a experiência com uma outra tecnologia de ultrassom microfocado, que é muito restrita lá à área médica, né? E, então, junto com alguns médicos, eu tive a experiência. Mas ele chegou aqui pelo médico, né? Então, essa Exato. tecnologia começou com a medicina, foi divulgada pelos médicos e depois que foi ampliando a outros profissionais, né? Exato. E aí, então lá atrás, quando eu tive essa experiência, os próprios médicos falaram, olha como a gente minimizou a necessidade de uma intervenção cirúrgica com as tecnologias. Sim. E eu sempre fui muito apaixonada por tecnologia.
E aí, no ano passado, no comecinho do ano passado, quando o pessoal da Fismatec, quando eles tiveram a ideia de trazer essa tecnologia para o Brasil, eles trouxeram um protótipo e aí, Michele, vem cá, o que você acha? E aí eu comecei a usar a tecnologia para fazer os testes. E eu fiquei encantada, né? Eu sempre gostei muito de laser, de luz pulsada, de radiofrequência, criofrequência, porque até então era isso que a gente tinha para rejuvenescimento. Mas nada que conseguisse fazer um tracionamento, por exemplo, das SMAs, que é aquele tecido que o cirurgião plástico faz as suturas para poder tracionar e reposicionar, né, fazer a rearquitetura facial. Então, por isso que eu falo que essa tecnologia realmente veio para ser um divisor de águas. Porque com todo o arsenal que nós temos, né, com radiofrequência, criofrequência, laser, luz pulsada, o microagulhamento, né, que é uma técnica muito boa e que eu uso muito, nada conseguia atingir as SMAs, a não ser uma intervenção cirúrgica. E fazer um lift tão efetivo. E o que é mais legal, Patrícia, ele é zero downtime. Então, assim, o paciente consegue fazer o procedimento, ele sai como se nada tivesse acontecido, porque a pele dele fica totalmente intacta, e o efeito é progressivo. Imagina que nós vamos ter respostas fisiológicas por até 6 meses. Então, eu acho que foi assim a grande sacada da estética, acho que a grande novidade mesmo foi essa. E como que foi assim? Você falou que teve esse contato, né, com a Fismatec, viu um protótipo, a Fismatec te chamou, e depois você começou a trabalhar. E como que foi o seu acompanhamento? Como é que está sendo a avaliação desses resultados na sua clínica? Porque, claro, depois que você fez, né, os testes e viu como era, entendeu a ação dele, como que foi o acompanhamento? Como é que você foi vendo esse resultado? Bom, a resposta, né, dos seus clientes e tudo. Não, assim, tudo muito positivo, né? Então, assim, eu já tenho um casamentinho com a Fismatec, já tem quase 5 anos, porque eu uso aquela tecnologia, aquela plataforma, o Evoke Light, que é uma plataforma que concentra luz intensa pulsada com criofrequência. Então, os meus pacientes já estavam acostumados, tanto nos tratamentos corporais quanto faciais. Quando eu recebi o protótipo para fazer os testes, eu convidei alguns pacientes que já estão comigo há muitos anos, expliquei do que se tratava e convidei para receber uma sessão. E marquei, montei um cronograma para a gente fazer o acompanhamento fotográfico de 30 em 30 dias. Olha, Patrícia, 100% de positividade, assim. Todos os pacientes que passaram, né, por essa experiência, que receberam a sessão, todos, assim, gente, unânime, todos ficaram encantados. E cada vez que eles voltavam para a gente fazer a sessão de fotografias, a gente fazia uma comparação, assim visualmente, assim, absurda, né? Todo mundo muito impactado. Então, foi muito positivo. E aí, eu acho que isso foi o que realmente incentivou a Fismatec a entrar com a tecnologia aqui no Brasil para a área estética. E agora, tem novidade. Mas em relação, você estava me falando, e a Michele estava me contando assim, a preocupação dela em relação à anamnese, o cuidado dela na avaliação do cliente, porque apesar de ser uma tecnologia, é claro, ela é uma tecnologia térmica, tem uma ação térmica forte no SMAS, e por isso ele tem uma resposta bem interessante, e o legal, como você falou, a pessoa sai super bem, né? Ela sai como ela... De lá ela pode ir para uma festa, ela pode fazer uma maquiagem, ela vai ter um dia normal, uma sensação às vezes de dolorimento muito pequena, mas... É muito pequena. Muito pouco, às vezes só se tocar sente alguma coisa. Então, claro que é uma tecnologia bem tranquila, mas o que você normalmente considera importante avaliar quando você vai aplicar, né? Quando você vai usar microfocado? Ele é tranquilo, ele tem poucos problemas em relação a risco, associação ou contraindicações, mas como é que você faz essa anamnese? O que você olha nisso aí? Gente, você estava até me contando isso, que você tem bastante cuidado. O mais importante, gente, a anamnese não é aquela coisa que a gente entrega para o paciente, ele preenche lá e bota um monte de xizinho, sim ou não, né? Então, às vezes, alguns colegas me questionam, nossa, mas a tua consulta dura 1 hora, 1 hora e meia? Sim, dura 1 hora, 1 hora e meia. Por quê? Porque existem algumas situações que eu faço, sim, associações, principalmente com luz pulsada. Aquele paciente que já apresenta, assim, algumas eféretes, manchas, né, alguns sinais de envelhecimento, as manchas senis.
o ultrassom microfocado não vai tratar. Então, eu preciso entender muito bem qual é a qualidade de vida que esse paciente tem, a qualidade de saúde dele, porque eu eventualmente faço no mesmo dia. Então, você já faz a avaliação, dependendo da anamnese, se ela te oferece segurança, você já Eu já faço. Então, eu faço, por exemplo, eu faço a aplicação do Evoque Light, que é a luz pulsada. Posso usar, às vezes, até 2 filtros de comprimentos de onda. Eu uso o específico para manchas. Se o paciente apresenta telangiectasias, eu também uso o filtro específico para lesões vasculares. Então, eu faço vários arrastos ali com a luz pulsada e aí finalizo com o HIFU. Entendi. Então, as associações também vão acontecer de acordo com a cada paciente. Agora, tem alguns outros casos também, Patrícia, de pessoas que têm bastante concentração de gordura na região submentoniana. Então, eu começo a tratar com uma criofrequência no modo monopolar, a gente consegue reduzir assim, expressivamente a quantidade de gordura. E aí eu entro com o HIFU junto para fazer o lift, né? Então, essas terapias combinadas, essas associações, elas funcionam muito bem. Mas a anamnese é a base de tudo. Claro, até porque você tem que ver assim, vou associar o que para quê, né? Assim, eu vou sair associando tudo que tem aqui? Não, vou associar o que esse paciente precisa. Como você falou, ele tá com mais papada, ele tem mais gordura, ou ele tem a pele manchada, então vai precisar também de um tratamento de mancha, e essa associação vai ser montada de acordo com o que ele apresentar. Mas é legal porque isso mostra que o microfocado você consegue associar ele bem. Sim, sim. E ele assim, ele praticamente não tem contraindicação. Eu acho que eu não sei se para quem me acompanha, essa semana, por exemplo, eu recebi uma paciente que é uma amiga querida, que ela foi diagnosticada com câncer em abril desse ano, um câncer bem grave assim no fígado. Ela está em tratamento, ela iniciou ontem a última o último ciclo de quimioterapia. Gente, eu fiz Heros HIFU nessa semana, na terça-feira. Primeiro que nós tivemos uma resposta imediata muito boa, e imagina agora, nos próximos 6 meses. Então, é uma tecnologia que me dá bastante segurança para trabalhar com qualquer perfil de paciente, em qualquer faixa etária, qualquer fototipo, né? É muito segura. E aí, bom, isso é uma coisa que eu acredito que o microfocado ele está cada dia mostrando, né, mais sinais de que tem resultado, que esse tempo que se espera não é um tempo tão longo, não, que as pessoas conseguem ver esse resultado e não tem praticamente nenhuma consequência desse tratamento, se sentem bem, têm vida normal, podem associar. Então, é bem simples de trabalhar, mas claro, para que se utilize uma tecnologia dessa, é muito importante a capacitação, né, Michele? Sim, com certeza. Porque existem áreas de risco que a gente precisa isolar, a gente precisa cuidar, porque tudo tem risco, né, Patrícia? Claro. Então, por exemplo... A gente está falando não tem risco, mas se for bem aplicado, né? Desde que bem aplicado, tem que estudar muito bem. Você sabe que cada vez mais eu tenho ministrado cursos aí pelo Brasil todo, tenho ministrado treinamentos, workshops, e cada vez que eu vou para algum lugar fazer uma aula, eu fico mais encantada e eu tenho estudado muito mais, né? Então, principalmente essa região de pescoço, cabeça, é uma região muito detalhada. Então, eu tenho acompanhado vários atlas, né? Para ver a anatomia, né? Porque, assim, as ramificações tanto do nervo facial quanto do próprio trigêmeo, existem algumas regiões do rosto que elas são ramificações muito superficiais. Então, durante, por exemplo, o processo das marcações de pré-procedimento, eu peço para o paciente fazer vários movimentos, como se fosse marcar para fazer a toxina botulínica, para eu entender. Porque, por exemplo, a tua ramificação é diferente da minha. Com certeza. Né? Então, as marcações pré-procedimentos são muito importantes, né? Então, temos que isolar as áreas de risco para que não ocorra nenhuma intercorrência. E para fazer isso, tem que fazer capacitação, né, gente? Não adianta comprar a máquina, querer sair fazendo, aplicando em qualquer lugar. Com certeza, o SMAS é uma região que está muito próxima da pele, né? É a fáscia, é a nossa estrutura de fáscia, e aí ela também tem áreas onde a nossa inervação facial fica muito próximo, né? Exato. E aí você tem que saber qual a profundidade que você pode chegar, onde você pode aplicar com uma intensidade maior ou menor, ou com uma profundidade maior e menor. E isso aprende na capacitação. Né, mas uma coisa que eu fiquei assim, bastante impressionada, sempre que eu ministro muito curso de luz pulsar e laser, né? Quando eu comecei há 21 anos atrás, então
Então, ou seja, por exemplo, uma tecnologia de laser, que tinha um comprimento de onda específico, quais eram os parâmetros que a gente usava? Primeiro a gente fazia o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Olhava bem para o paciente, botava lá a quantidade de energia e vambora, né? Hoje, nós conversamos com as máquinas, né? Então, por exemplo, pelo fato da tecnologia, ela tem uma tela totalmente touch, qualquer troca, qualquer intercâmbio que eu faço dos transdutores em profundidades, a própria tela da tecnologia me mostra as áreas que eu posso atuar ou não. Então isso é muito interessante, claro, né? As tecnologias hoje, elas vêm com vários filtros para minimizar, né, os riscos que a gente tinha lá atrás, que a gente não tinha tanto parâmetro, né? Com certeza. Então isso é um ponto também bastante positivo da tecnologia. As tecnologias estão atendendo a cada vez mais dar maior segurança para o profissional que vai fazer, né? E isso é muito importante. Mas, há algum tempo atrás, então, a Fismatec entrou em contato comigo através do professor Fábio, né? Que na verdade foi uma pessoa que também estava envolvido nessa tecnologia, ministrando cursos, falando do microfocado. E como nós temos, né, o International Research Group que faz pesquisas com tecnologia, o Fábio, juntamente com a Fismatec, levantou a bandeira, vamos fazer um estudo, vamos mostrar como é que funciona, vamos fazer a avaliação, não só externa, né, como você faz das fotos, mas vamos ver o que acontece dentro, né, que isso é bem bacana. E aí, nós fizemos então uma parceria de pesquisa que envolve tanto o IRG, né, que é a minha equipe, que é o grupo que trabalha comigo, a Fismatec e o Fábio, que, claro, nos ajudou muito nesse projeto, na construção, no pensar como que a gente faz, o que fica melhor, porque o Fábio tem uma experiência também muito grande com microfocado. E aí chamamos a Michele. Por quê? Porque a Michele já era a pessoa que dirige a máquina, a pessoa que desenrola bem a máquina. Precisávamos de alguém para coletar, né, Michele, que desenrolasse bem toda a questão da aplicação. Porque não é fácil, a gente tem que reproduzir numa pesquisa exatamente o que a Michele faz na clínica. Eu tinha que fazer exatamente as mesmas formas de aplicar, as mesmas orientações, mas claro, padronizando isso na forma de pesquisa. Então, nasceu a pesquisa, nasceu a ideia. O primeiro filho científico. O primeiro filho científico da Michele. E aí nós começamos a trabalhar juntos, né, o grupo, e é um grupo, na verdade, porque todo mundo troca ideias, convidamos o Esteban, né, mandar um beijo pro Esteban. Pois é, tá sabendo que você tá o chileno mais brasileiro que tem, porque verdade. vive mais no Brasil do que no Chile. E aí o Esteban, gente, no Chile, ele já trabalha com muitas tecnologias de microfocado, é uma pessoa que sabe muito, uma referência para todos nós dessa área. Eu sempre pergunto a ele, tiro dúvidas com ele, a Michele também. E aí o Esteban entrou como uma cabeça também para colaborar no estudo. Então é um estudo muito rico, que começou a partir desse contato desse grupo. E aí nós fizemos várias etapas. A primeira etapa, lógico, nós pensamos em fazer algo onde a gente conseguisse ver o que tem, né, de trás dessa pele. E para isso a gente precisou muito da ajuda da Michele. Ela praticamente levantou a bandeira, vamos fazer. Falei, Michele, é tão difícil. Nada é difícil, para ela nada é difícil. Peraí que eu resolvo. E nós conseguimos fazer essa primeira etapa, pois ela vai contar para vocês. E depois fizemos uma outra etapa que é importante, que é a clínica, onde a gente reproduz, repete, e avalia se todo mundo aconteceu a mesma coisa. Exatamente o que ela está falando. Todo mundo gosta, todo mundo tem resultado, e a gente precisava documentar isso de uma forma mais científica. Então, a Michele vai contar para vocês primeiro como é que foi essa primeira etapa, que ela teve desde São Paulo, que ia a Natal, e voltar para São Paulo, e vai para o bloco cirúrgico, enfim, a etapa das coletas histológicas. Foi maravilhoso. A estreia da Michele como pesquisadora. A estreia foi, gente, eu tô tão... O bichinho picou, porque eu já tô querendo engatar outra coisa aqui com Patrícia, que a gente até conversou um pouquinho. Pois é. Bom, gente, foi maravilhoso. Então, nós selecionamos aí uma média de 30 voluntárias, todas mulheres. Sendo que dessas 30 voluntárias, 2 eu fiz a coleta lá em Natal. Sim. E elas já passaram pela cirurgia de bléfaro para que fosse para
para histopatologia lá na Unicamp, né? Exato, e a gente até tava vendo as fotos hoje. Gente, impressionante. A Patrícia estava me mostrando, eu fiquei chocada. Porque na verdade a Michelle viu as pacientes quando ela foi a Natal. Então ela fez a aplicação facial e depois ela não viu mais. Né? A Patrícia me mostrou o lado que eu fiz as coisas, tudo assim levantadinho. Aí elas foram para a plástica e o cirurgião plástico, que é o Dr. Fernando, nosso amigo, acabou quando fez a foto, né, e mandou as fotos, é impressionante. A gente vê um lado totalmente elevado, com efeito lift, e o outro lado normal. Outro lado, então a gente já viu uma diferença, e eu acabei mostrando hoje para a Michelle essa diferença de 30 e quase 40 dias. 40 e poucos dias. 40 e poucos dias. E um outro caso que eu fiz aqui em São Paulo, o que eu fiz? Eu fiz uma hemifase, né? E essa paciente, ela ia passar por uma retidoplastia com bléfaro. E aí, é óbvio que eu fui acompanhar a cirurgia, que é o instrumento, né, pro Dr. André, que é o cirurgião que trabalha comigo. Então, olha só a experiência. Foram 14 horas de hospital, né? Entre chegar e aí atrás, e aí faz marcação, enfim. Mas de mesa de cirurgia foram quase 6 horas. Normalmente, essa cirurgia dura no máximo 3 horas e meia, 4. Por que demorou, gente? Porque o lado que eu fiz, o Harris Raifo, nós tivemos um trabalho absurdo para conseguir descolar. Foi muito, mas e nós fizemos com exatamente 45 dias após a aplicação do Raifo. Exatamente. Aí qual foi a parte mais gostosa dessas horas todas de hospital? Eu parecia criança na Disney, né? Porque cada retalhinho, cada peça que eu pegava, e eu saía assim com a pinça para colocar na mesa, a hora que eu fui preparar para colocar nos potes, eu pegava assim o lado direito, que foi o lado que eu fiz a aplicação do Raifu, e o lado esquerdo, eu olhava a diferença de espessura e de qualidade de tecido era absurda, assim, a olho nu a gente conseguia observar. Ou seja, em macro, né? Falando em macro, o resultado já aparecia. Olha, foi muito impressionante e assim, o próprio Dr. André, ele falou, Michelle do céu, como é que eu vou... Assim, nós tivemos muito trabalho mesmo para fazer o descolamento na hemifase em que passou pela terapia. E assim, é gritante a diferença de espessura, de textura, de tecido. A paciente também no dia da cirurgia tinha uma diferença grande, assim, de tracionamento de uma hemifase para o outro. E agora a gente está aguardando, né? É interessante você ter a oportunidade de fazer um lado, né? E conseguir mostrar isso em fotos e ter o resultado. E mais interessante ainda é ver, porque agora a gente vai esperar. Com certeza, semana que vem o pessoal vai ver esses resultados lá no Estética Nordeste, porque está previsto que amanhã esses resultados chegam na minha mão pelo pessoal da equipe da Unicamp. Vão fazer o histológico, vão analisar colágeno, ver processo inflamatório, presença de que tipo de colágeno foi produzido. Então nós vamos ter tudo isso amanhã. E aí eu estou preparando todo o material para ser apresentado no Estética Nordeste. E aí com certeza vocês vão ter as informações e vão saber mais sobre isso, né? A respeito como é que vai estar esse resultado aí. Agora, o passar por essa experiência, né? De fazer uma pesquisa. Primeiro, claro, esse lado emocionante, né? Como você falou, uma Disney, de tanta coisa nova. Isso foi muito legal, mas assim... Tem uma sensação assim da responsabilidade também, né? Muito grande. Tudo é controlado, é uma cobrança em cima dessa pobre, dessa Michelle, que só ela sabe. Mas, é 500 pessoas em cima dela. Mas sabe, eu quero fazer um parêntese. Por que eu fiz questão? É que assim, todo mundo já está acostumado comigo, sabe que eu torno tudo um evento. Né? É lógico que por ser meu primeiro trabalho científico, por que eu fiz questão de realmente fazer como se fosse um reality, de registrar absolutamente tudo? Sabe por quê, Patrícia? Porque a maioria das pessoas, quando elas recebem um estudo científico na mão, elas recebem tudo pronto. Ninguém sabe como isso foi feito. Não, nem tem Ninguém sabe. Gente, os critérios são muito rigorosos, é muito sério, não é? Então, assim, isso que essa referência que a Patrícia faz da quantidade de cobrança, é muito sério. Isso tudo, é por isso que eu fiz questão de registrar e a gente provavelmente vai ter isso tudo editado, tudo muito bonitinho, preparado para vocês, para o Estética aí em São Paulo no ano que vem. Por isso que eu fiz questão porque no Estética de São Paulo nós vamos ter o resultado final. Porque 6 meses, né? Agora a gente está
com uma apresentação prévia de 45 dias, né? Isso. Depois a gente tem uma nova coleta com 90, e aí, da parte clínica, e aí lá no Estética de São Paulo, com certeza, essas pessoas já têm os relatórios, análise de satisfação, as fotos finais, então com certeza vai ter um resultado Então, maior. por isso que eu fiz questão de documentar tudo, de fotografar, de fazer. Então, tanto que na edição, vocês vão ver que vai ter alguns vídeos bem profissionais, tem uma equipe boa aqui me fazendo pra gente. E vai ter uns bem amadores, bem mequetrefe, bem caseiro, que eu tô fazendo com o meu celular. Mas é essa a importância. Eu quero mostrar, de verdade, para todos os profissionais de estética, que a gente pode sim, né? Ainda mais uma orientadora dela. Ela, o Fábio. É possível fazer pesquisa. E assim, muita gente acha que é tudo muito fácil, né? Lógico que não. E aí eu tenho uma dor no coração quando a pessoa pergunta assim, professora, qual é, por exemplo, a dose que é usada nesse aparelho? Qual é a intensidade? Quantos minutos foram colocados aqui? E a pessoa me pergunta e não pergunta por quê. E aí eu fico assim com o coração arrasado, porque assim, a gente trabalha para explicar o porquê. Então quando você fala, o microfocado fez tal atuação, né? A gente usou a dose tal. Mas por que vocês usaram essa dose? Porque o colágeno mudou. Então a pessoa precisa ir a fundo no conhecimento. Não pode ser um conhecimento só casquinha de ovo. Senão, é sair da história do pacotinho de bolo pronto, né? É fazer de verdade, né? É entender, pensar. A cabeça precisa pensar. Pois e aí a valorização do que é o trabalho disso, né? O quanto a Michele passou o dia inteiro com a equipe dentro do hospital. 14 horas de hospital. Pois o médico passou lá o tempo operando, a paciente foi voluntária, fez o tratamento, ficou com a cara diferente de um lado para o outro. Bem diferente. E quer dizer, várias pessoas se envolveram nisso. A Michele pegou o avião, saiu com a máquina, foi lá em Natal, aplicou nas pessoas, as pessoas foram voluntárias, aí foram para o bloco cirúrgico, a equipe trabalhou para poder dar esse acompanhamento. Isso tem um peso muito grande e é trabalho. Então, assim, é possível, mas tem trabalho. Não é uma coisa que a gente consegue fazer tocado, sem contar os problemas, né? Porque, claro, tem os estresses. A Michele teve uns estresses aí. Ai, meu Deus, cadê as voluntárias que não vêm? As abençoadas. As abençoadas. E olha que a gente deixou tudo marcado, tudo agendado, mandando WhatsApp, lembrete. Mas assim, eu tive a brilhante ideia. Porque assim, dessas voluntárias, eu fiz questão também de convidar colegas de profissão. Né? Muitas colegas, acho que praticamente 50% das voluntárias são pessoas eu trouxe pessoas da estética. Primeiro que eu acho que elas amaram, todas, né? Amaram receber um tratamento desse. Segundo que eu acho importante para elas poderem conhecer, né, a tecnologia. E terceiro, a opinião delas pra gente é muito importante, porque como eu falo toda semana com elas, para saber o feedback, como que tá o pós, teve alguma sensibilidade, não teve. Então, isso foi muito importante também. Então, de ter esse feedback de pessoas da área e de pessoas comuns. Né? E, na verdade, a pesquisa é isso, gente. A gente chama aí 60 voluntários, né? A nossa rotina. De 60, 50 vão, daqui a pouco vão 40, vai diminuindo, aí tem aquela que não vai, não quer, nós não podemos obrigar, temos que deixar a pessoa ir voluntariamente, o nome já diz voluntário, né? Então, assim, acaba que às vezes você sonha com uma amostra e a amostra não termina, às vezes as pessoas no último dia da avaliação final não comparecem. E aí a gente fica arrasado, mas quem trabalha comigo sabe, e é a nossa rotina, nós vamos bola pra frente, vamos fazer com o que a gente tem, a gente passa aí uns perrengues difíceis, mas no fim dá tudo certo e a gente sobrevive. E é isso, essa experiência que a Michele está passando, eu acho que é uma experiência que todo mundo ia gostar muito de passar. Eu não tenho dúvida. Com certeza, porque primeiro, você está vendo o que você faz fora funcionando dentro. Você está vendo o outro lado, você está entendendo como é que está acontecendo, você está vivendo como é que provar e comprovar cientificamente uma coisa que você já vê na clínica. E isso é muito bacana. Te dá uma sensação de mais segurança no trabalho, mais domínio, quer dizer, ela viu o rosto todo exposto, né, ali na cirurgia. Lindo. Todas as ramificações, onde é que ela aplica, onde é que ela passa a máquina, quer dizer, a oportunidade de entender
e ver como é que funciona. Isso é muito legal. Isso a gente registrou, gente. Então, para quem vai estar... Bom, depois é óbvio que depois do Estética em São Paulo, provavelmente a Fismatec deve disponibilizar esse material. Então, vocês vão poder ter essa oportunidade de ver o resultado realmente externo, mas vocês vão entender lá por dentro o que aconteceu. Onde foi que ela mexeu? Por que tá difícil de, né? Vai ver o cirurgião lá com dificuldade de soltar o esmaço. Ó, meus bracinhos. Por que não solta? Por que não solta? Porque tem tecido fibroso, porque já cicatrizou, porque teve uma ação de produção de colágeno. Então, isso é muito bacana. E é isso que a gente quer quando a gente coloca ciência dentro da estética. É você trabalhar com qualidade, trabalhar com segurança, com evidência. E isso é possível para todo mundo fazer. Né? E eu estou assim, muito feliz. Eu vejo que a Michelle empolgou, né? No início, quando ela entrou, era um mundo totalmente, né, desconhecido. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer nisso? Será que eu vou dar conta, né, desse tanto de coisa que tem? Mas, ó, girou de letra, desenrolou, fez lá a produção dela do material clínico, né? Que esse material clínico, que, como ela falou, foram pessoas voluntárias conhecidas, né? Pessoas que vieram. E também desenrolou na questão da produção do material cirúrgico também, que vai servir pra gente, que é muito importante pra gente entender o que o microfocado faz, né? Então, assim, fala um pouquinho pra gente já começar a finalizar o chá e já ir despedindo das pessoas. O que você tem para passar, né, para os seus colegas? O pessoal da estética acha que a ciência está muito longe, que a pesquisa está muito distante. O que você tem para passar para elas, assim, dessa experiência, do que você sentiu, como foi, né? Como você falou, o bichinho do científico. Picou. E esse não tem cura. Gente, assim, vou fazer de novo uma analogia. Eu acho que há 20 anos atrás, quando eu comecei, realmente era uma realidade muito distante de nós brasileiros, né? Mas pessoas como você, que a Patrícia é uma referência que nós temos não só no Brasil, como fora, como cientista, como pesquisadora. Ela muito me inspirou. Ela comentou no começo que ela me via andando pra lá e pra cá, mas eu já sigo ela muito tempo. Ela ficava trocada nos congressos. Ela é uma super inspiração, não só pra mim, mas um monte de gente, milhares de pessoas, né? Porque muita gente aprende muito com você e é realmente uma honra estar aqui, estar envolvida nesse trabalho. Então lá atrás, isso realmente era uma realidade muito distante. Hoje não. Você sabe que quando eu estou em algum país e as pessoas perguntam, de onde você é? Do Brasil. Trabalha com o quê? Com estética. Gente, é red carpet. Porque o Brasil hoje, nós estamos em segundo lugar do mundo. Né? O profissional da área estética brasileiro, nós somos number 2. Né? A gente só perde os Estados Unidos. Né? Tem países, a gente até comentou hoje sobre a Coreia, né? Exato. A Coreia está muito avançada nessa questão de tecnologia estética, mas nós brasileiros, nós estamos lá no topo. E olha, a gente precisa quebrar o protocolo. Diala, por favor. Olha aí. Diala. Ela não tomou chá. Eu tomei, você que não tomou. Eu tomei. Vamos, só para não falar. Tira aqui, faz a foto oficial. Cadê o Júlio para poder fazer a foto oficial? O Júlio tem que fazer sempre essa foto de tintim. Não, o Júlio ele não tá aqui hoje, gente. Mas ó, a gente vai tomar um chazinho para não falar que não teve chá da Frois. Mas ó, claro, tem que ter o chá, senão não é. Patrícia, vai lá. É champa com a Frois, Patrícia. Obrigada. Vai ter que ter o champanhe. Gente, tem que ter, sabe por quê? Por um monte de motivos, ó. Primeiro assim, eu vou dedicar esse champanhe a todos os profissionais de estética, né? Que trabalham com uma estética correta, uma estética científica, né? Exatamente. Então, a gente vai dedicar esse champanhe para esse pessoal de estética, para você. Obrigadíssima. Eu tô muito chique. Pra Fismatec, que apoia o profissional. Porque imagina, para nós profissionais, quando a gente vai comprar uma tecnologia, e aí, essa tecnologia funciona ou não funciona? Aí a Fismatec resolve investir e apoiar esse trabalho, essa pesquisa. Claro, gente, isso aí então, é obrigada, Fismatec. E olha, e vai ter champa com a Frois em São Paulo. Pronto, teve a champa. Se não tivesse essa champanhe, não ia ser um chá com a Michelle. O chá com champa da Frois e da Michelle. E a gente precisa brindar mesmo, que realmente esse estudo está um sucesso. Então, com olha, certeza. a todos os profissionais
Viva, viva, Isso, viva. exatamente. Saúde. Tintim, saúde para nós. Pessoal, olha, vocês que estão aí, muito obrigado por terem acompanhado a gente. Domingão, 3h30 da tarde, A gente hora do aqui. soninho pós-almoço. E vocês estão aí prestigiando tanto eu quanto a Michelle, porque tem seguidores dela, tem seguidores meus, tem seguidores da Fismatec também. Então vocês estão aí acompanhando a nossa conversa. Ó, a gente não tá enxergando, mas tem um monte de amiguinha nossa. Tem, é porque daqui, A gente tá né? enxergando Não nada. dá para enxergar, mas a gente está vendo que vocês estão acompanhando, e estão vendo, e estão comentando. Ó, a Guzmão eu sei que tá ali, Bianca Longo eu sei que tá É. ali, Aide Guimarães, todo Pois é. mundo. Beijo pra todo O mundo. pessoal todinho que seguiu a gente, muito obrigado por tirar o tempinho aí do domingo para escutar não só a Michelle contando os relatos, mas falando também um pouco da pesquisa. Com certeza a gente vai ter as novidades em breve. Muitas. Quero dar os parabéns à Michelle pelo empenho dela. Gente, ela se empenhou. Vestiu a camisa do IRG, da Fismatec. Porque da ela tudo. gerida, Pois é. Ela colocou tudo que tinha direito mas muito para feliz. poder se envolver na pesquisa e realmente para fazer bem feito. Já que entrei, né, Michelle? Já pra que entrei, vamos lá, né? É pra arrasar. Então, muito obrigada. Um beijo para todo mundo aí. Beijo, Tchau pra gente. vocês. Bom domingão. Bom resto de domingo para todo mundo. E nós vamos continuar aqui tomando champanhe. Saúde! Pois é. Saúde. Agora, como é que nós vamos desligar esses... Agora a gente precisa desligar. A gente precisa desligar e aí é complicado. Vamos ver se o colega consegue. Peraí, vou ajudar. Vamos ver. Ó, gente, isso aqui é uma cabeça, ó. Tem uma cabeça tentando desligar. A gente Eu tô precisa parar. Procurando o botão. Concluir? Então Gente, tá todo mundo apanhando aqui. Nossa, Pode ser concluir. Ah, e aqui, ó, encerrar. É, e aqui é concluir. Encerrar.